Deixe-me apresentar-me. Me chamo Tom Lincolnflix de Aragão, jornalista do canal Pobre Filosofia. Sejam todos bem-vindos. Da fábula ao marxismo, a estética como RGM. Texto de Edison Pinto Coelho. Não adianta o fogo queimar. Aqueles que, em nome de uma utopia, tentam conectar sonhos à realidade não desistirão. Ninguém corre por amor ao fogo uma segunda vez, depois de descobrir que o fogo queima. É assim na percepção estética, mas na consciência política, a experiência carrega um peso diferente. Queimar uma mão acontece, naturalmente, com crianças, que não acreditam nos avisos dos mais velhos. E é isso que os meios de comunicação e as redes sociais fazem, como listas que tentam enganar a mente, a permanecer infantil, vendo a verdade, mas incapaz de compreendê-la plenamente. A inexperiência da criança não lhe dá o senso de antecipação. Ela vive e aprende dolorosamente o óbvio para aqueles que já passaram pelo ritual do conhecimento. O sábio não é aquele que testa veneno para ver se mata, mas aquele que observa as experiências dos outros, e ajusta suas ações de acordo com o que aprendeu com elas. O problema é que a internet desmascarou muitos planos políticos. Quer fará ações de acordo com o que aprendeu com elas, e é por isso que alguns tentam regulá-la. O lodo que as águas do dilúvio deixaram sobre a terra, trouxe fertilidade excessiva, dando origem à serpente Piton, assim como o comunismo trouxe terror ao povo que Apolo venceu. Esse ato simboliza a vitória da ordem sobre o caos e a busca pela verdade. Apolo se tornou deus da profecia e da sabedoria, mas foi descuidado ao desdenhar Cupido, menosprezando a sua força, tal como a direita no Brasil ao subestimar os comunistas, o que lhe custou caro. A arte política da esquerda é anestesiar os sentidos com promessas, oferecendo um espetáculo que parece libertador, mas prende. Muitos pensam que a estética é apenas corte de cabelo, corpo moldado ou aparência, mas não é disso que se trata. Existe uma estética popular ligada às repetições do comum na vida, algo que Esopo, o fabulista, soube transpor em forma de fábulas. Até o comum pode iluminar o pensamento estético. Desejar o belo, e lutar por ele é possível. Mas, por ser mais fácil e superficial, leva muitos a buscar apenas o corpo ou a aparência. Poucos se dedicam ao intelecto. O que determina o belo, será aquilo que dá prazer, o que é completo, harmonioso, profundo, justiça. Perguntas assim abrem o caminho para filosofar sobre o belo. E nisso já se encontra o início de uma reflexão. A estética existe por si só ou é invenção capitalista? Julgá-la apenas com uma visão industrial é reducionismo, mas essa ferramenta foi útil a quem partia de concepções marxistas. A esquerda, ao apelar aos sentidos, compra liberdades com pão, gás, cotas, diris que morbo pardia, mordi, bominonairia, minche foros, circo. Elementos que prendem mais do que libertam. Contudo, a estética também está presente na função. Uma xícara pode ter asas ou não, mas a sua função é acolher o líquido. Uma xícara trincada pede valor não só de uso, ou troca, mas de função. A estética então pode ser tanto o cumprimento de uma função quanto a iluminação do espaço, como peças decorativas que mesmo sem função prática, brilham e embelezam. A estética é o que tem conteúdo ou o que distrai. O bonito e o feio são relativos ou universais. Se alguém me acha bonito, mas em outras circunstâncias não, serei realmente belo? Dentro da política, o belo e o feio podem ser entendidos como liberdade e igualdade, sonhos universais de pensadores e filósofos. O povo deseja ajuda como o filho, que o pai acolhe no início da vida, ou como a águia que primeiro protege, mas depois empurra o filhote para aprender a voar. Esta deveria ser a função do Estado, mas não é o que aconteceu. O abuso do capitalismo inspirou filósofos e nações a procurar alternativas e Marx, seguido por Gramsci, percebeu que a batalha poderia ser travada no campo das ideias, e não apenas no campo de sangue. Freezing. A guerra passou a ser de repetição, de doutrinação, de formar sujeitos comunistas, sem que o percebessem, pela manipulação. Miri já era mendiz em Tejuor Paris Kona. Miri já era mendiz em Tejuor Paris Fada. Assim como a história dos padrões estéticos foi construída, também os comunistas buscaram substituir o que existia por novos padrões, expondo erros do passado e oferecendo o ideal, limpo, utópico, que seduzia pela promessa.
Essa utopia cresceu não por eficiência ou pragmatismo, mas pela fraqueza da oposição. Criou-se um folclore, uma imagem fantástica e positiva, impossível de rejeitar. E assim a narrativa marxista foi ganhando terreno. Ninguém deseja ser abandonado pelo Estado. E nisso conservadores e socialistas concordam. Mas enquanto os socialistas se entregam à proteção estatal, aceitando até mesmo a submissão em troca de segurança, os conservadores escolheram o caminho mais doloroso da instabilidade. Compensando com um pouco mais de liberdade, os comunistas descobriram a força da tautologia, a repetição incessante de uma mesma ideia até se tornar verdade. Foi assim que surgiram figuras como Leonardo Boffin, na teologia, Paulo Freire na educação, Roberto Lira Filho no direito e tantos outros. Para o comunista não bastam os fracassos, ele continua ouvindo o canto da sereia marxista, pelo qual mata e morre. Thus I conclude these reflections, not as one who intends to impose a truth, but as one who wishes to provoke questions and unease that keep the exercise of philosophy alive. May the fire of experience not only burn but also illuminate with esteem. Tom Moleque Telecoplings, Jedagão. Por Philosophy Channel,